Quando minha ex saiu pela porta carregando minha chave reserva, eu deveria ter sentido alívio. Alívio por finalmente estar livre daquela tensão constante, dos gritos, da manipulação silenciosa disfarçada de carinho. Mas tudo que eu senti foi um vazio no peito, como se alguém tivesse arrancado meu coração com as unhas. Ela levou meu carro, um Honda que eu lutei para pagar trabalhando 2 turnos em uma lanchonete e dando aulas de reforço à noite. Ela sabia o quanto aquele carro era importante para mim, não só como bem material, mas como símbolo de tudo que construí depois de quase ter sido destruída. Talvez por isso tenha feito questão de levá-lo como quem arranca um troféu. Minha irmã gêmea, Clara, assistiu a cena toda do sofá da sala. Nem piscou. Só mexia o dedo na tela do celular, como se o barulho da porta batendo fosse tão comum quanto o tic-tac do relógio. Ela sempre teve esse ar de superioridade, de quem nunca precisa se preocupar com as consequências porque sabe que alguém vai limpar sua bagunça. Você que provocou, né? Ela disse, sem levantar os olhos. Do que você tá falando? A Lorena só levou o carro porque você não sabe lidar com as pessoas. Sempre foi assim. E foi aí que eu percebi, na cabeça da minha própria irmã, eu era o problema. Sempre fui. Desde pequena, Clara era a queridinha, a que ganhava presente sem motivo, a que minha mãe defendia mesmo quando quebrava a porcelana da avó. Eu era a cópia desgastada, a versão que dava errado, a filha que quando tirava nota 10, ouvia, mas a Clara já tirou antes. A rejeição veio em pequenas doses, até que virou veneno. Quando contei que Lorena tinha me traído, sabe o que minha mãe disse? Mas ela parecia tão querida. Você tem certeza de que não tá exagerando? Claro, né? Eu, a instável, a impulsiva, a ciumenta, a única que ficou em casa cuidando da avó doente enquanto Clara viajava pra Bali com o namorado. Mas deixa eu voltar pro carro. Lorena não tinha o direito de levá-lo. Estava no meu nome, eu pagava o IPVA, o seguro. Ela não contribuiu com um centavo. Só usava, e usava muito bem, como usava tudo que eu tinha. Minha paciência, minha autoestima, minha energia. Quando terminou comigo 2 semanas antes, disse que eu era muito intensa, que precisava de alguém mais leve. No fundo, queria dizer, alguém que não te enxerga. No dia seguinte, recebi uma ligação. Era minha mãe. Você pode vir aqui em casa agora? O porquê? É sobre seu carro. O tom de voz dela já trazia a tragédia nas entrelinhas. Larguei tudo e fui. Cheguei na casa da minha mãe e vi a cena. O Honda estava com a frente totalmente destroçada, enfiado no poste da calçada. O capô amassado como uma lata de refrigerante, a grade dianteira no chão, os faróis pendurados como olhos que choram vidro. E minha mãe, chorando. A Lorena, ela perdeu o controle, minha mãe soluçava, e atrás dela, Clara tirava fotos com o celular como se fosse um troféu de desgraça. Meu sangue gelou. Ela tá bem? Perguntei, mesmo com o coração em frangalhos. Minha mãe fez que sim, mas o olhar era de pânico. Ela fugiu, filha, depois da batida. Deixou o carro aí. Disse que ia chamar ajuda e sumiu. Minha mente deu um nó. Ela fugiu, bateu o carro e simplesmente sumiu? E ainda por cima, bateu na frente da casa da minha mãe, como se tivesse calculado cada passo. Como se soubesse que aqui, ninguém nunca me defende. Eu vou chamar a polícia. Falei. Não. Minha mãe gritou. E isso só vai piorar pra ela. Ela já tá tão abalada, ela só precisa de um tempo. Era isso. Era sempre isso. Elas sempre precisavam de um tempo. Eu é que nunca podia desmoronar. Peguei o celular e liguei para o seguro, pedi guincho, informei o sinistro. E minha mãe ficou o tempo todo me olhando como se eu fosse um monstro. Clara gravou um stories dizendo, triste acidente com o carro da minha irmã, como se não fosse minha vida ali espatifada no meio-fio. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, abri o porta-luvas do carro enquanto esperava o guincho. Lá dentro, junto com os papéis do seguro, havia um envelope. Era um bilhete. Se eu não posso ter nada seu, também não quero que ninguém tenha. Ellie, naquele instante, meu mundo parou. Ela fez de propósito. A batida não foi acidente. Era uma mensagem. Um ataque direto não só contra mim, mas contra minha sanidade. E o lugar? A casa da minha mãe, onde sabiam que se algo acontecesse, eu seria a culpada. Porque para elas, eu sempre fui a errada. Sentei no meio-fio, sozinha. O som das sirenes ao longe, o cheiro de óleo vazando, e a certeza de que, dessa vez, não daria para ignorar. Mas se Lorena achou que destruir meu carro destruiria a mim, ela esqueceu de um detalhe. Eu já fui destruída antes. E sobrevivi. Só que agora, eu não ia só sobreviver, eu ia revidar. Eu não dormi aquela noite. Fiquei olhando o teto do meu quarto, sentindo o cheiro do motor queimado impregnado no meu casaco. O bilhete da Lorena estava ao lado da cama, como se fosse uma faca com lâmina virada para cima, impossível de ignorar, impossível de esquecer. Se eu não posso ter nada seu, também não quero que ninguém tenha. As palavras dançavam na minha mente como veneno pingando gota por gota.
Eu sabia que ela era desequilibrada, manipuladora, cruel quando queria, mas não sabia que era capaz de tanto. E mais do que isso, sabia exatamente onde atacar para me desmontar. Meu carro não era só um meio de transporte. Era um símbolo da minha resistência. Eu o comprei no ano em que saí do hospital depois da tentativa. Aquela que ninguém da família comenta. Aquela em que minha irmã estava numa festa, minha mãe estava no retiro da igreja, e eu estava, sozinha com comprimidos e um bilhete que ninguém quis ler. O mesmo silêncio que ignorou minha dor naquela época era o que agora ignorava o que Lorena tinha feito. Minha mãe, no dia seguinte, me mandou uma mensagem. Falei com a Lorena. Ela disse que perdeu o controle do carro. Por favor, filha, não piore as coisas. Ela vai se responsabilizar. Mentira. Ela não ia. Ela nunca se responsabilizou por nada. No final da tarde, recebi uma notificação no e-mail. A seguradora negou o reembolso. Disseram que, como o veículo foi dirigido por alguém não autorizado e houve fuga do local, isso caracterizava uso indevido e fraude. Eu teria que arcar com tudo. R$ 18.700 de prejuízo. 2 anos de trabalho, jogados no lixo. Minha garganta travou. Tentei ligar para minha mãe. Ela não atendeu. Tentei Clara. Ela respondeu com um áudio de 3 segundos. Ai, não começa. Eu não sabia se chorava, se quebrava algo ou se sumia. Mas então, um lampejo me atingiu. Eu ainda tinha provas. Peguei meu notebook e abri a pasta que mantinha com os prints e vídeos das ameaças da Lorena. Coisas que guardei por medo, vergonha, autopreservação. Mensagens dizendo, ou é minha, ou de ninguém. Um vídeo dela gritando comigo, dizendo que ia acabar com minha vida profissional. Uma gravação de uma ligação onde ela falava, você não tem ninguém, nem sua mãe te aguenta. Se eu sumir com seu carro, o que vai fazer? Vai correr para quem? Na época, eu não pensei que aquilo pudesse ser útil. Agora, era minha armadura. Montei um dossiê. Com data, hora, prints das mensagens apagadas com backup, gravações de voz e fotos dela no volante do carro no mesmo dia da batida, capturadas pelas câmeras da rua, que consegui com o zelador do prédio da minha amiga. Na delegacia, o escrivão me olhou com ar de descrença no começo. Mas quando comecei a mostrar o material, ele assentiu em silêncio. Isso aqui pode virar um boletim de ocorrência por apropriação indébita, dano ao patrimônio e até tentativa de sabotagem, dependendo do que for apurado. Mas tem certeza de que quer levar adiante? Tinha. Era isso ou viver eternamente pisada. No dia seguinte, uma notificação de intimação chegou ao celular da Lorena. E foi aí que a reação em cadeia começou. Primeiro, minha mãe me ligou gritando. Você tá louca? Vai destruir a vida dela por causa de um carro? Ela tentou me destruir, mãe. Você não entende. Ela tá doente, tá com depressão. E eu quase morri, lembra? Você também deu motivos. A frase bateu como um tapa. E Clara repostou uma indireta no Instagram. Tem gente que se faz de vítima para esconder que sempre foi o problema. Foi nesse dia que percebi que minha família nunca ia mudar. Que eu podia provar o que fosse, mostrar vídeos, confissões, sangue no chão, e ainda assim, seria a dramática, a exagerada, a gêmea problemática. Foi nesse mesmo dia que fiz as malas. Não ia ficar ali. Não mais. Aluguei um pequeno estúdio com o dinheiro que guardava para quitar o carro. Um quarto e sala no 10º andar, com vista para a avenida e cheiro de tinta fresca. Sozinha, mas livre. Sem Clara me olhando de cima. Sem minha mãe me culpando pelas dores dos outros. Sem Lorena me rondando como um predador vestido de paixão. Comecei terapia com mais frequência. Voltei a dar aulas de reforço. Fiz novos contatos. E aos poucos, comecei a me reconstruir. Mas dessa vez, de dentro para fora. 2 semanas depois da denúncia, recebi uma mensagem inesperada. Era do irmão da Lorena. Posso te ligar? Eu não sabia o que pensar. Aceitei. A ligação durou 5 minutos, e foi o suficiente para virar tudo de cabeça para baixo. Ela contou a verdade. Sobre o bilhete. Sobre ter feito de propósito. Ela surtou. Tentou se cortar. Foi internada ontem. Internada? E sim. Minha mãe leu o bilhete e viu as mensagens. Foi ela que obrigou a gente a esconder. Ela tinha medo da imagem da família, dos vizinhos. Por isso ninguém te apoiava. Eu fiquei muda. Ela tá num centro psiquiátrico. Vai responder por tudo, mas queria que soubesse que você não tá louca, nem errada. Você viu o bilhete? Perguntei, com a voz embargada. Vi. E tem mais uma coisa que talvez você deva saber. O silêncio dele do outro lado da linha foi tão tenso que o ar no meu novo apartamento pareceu sumir. A batida não era só pra te assustar. A Lorena. Ela disse que sabia que sua mãe ia ver. Como assim? Ela queria que sua mãe visse o carro destruído e achasse que você estava morta. Meu estômago virou. Meu corpo inteiro tremeu. Naquela hora percebi, não era só sabotagem. Era uma declaração de guerra. Minha ex tentou me apagar. Literalmente. E minha mãe ainda teve coragem de me pedir para não piorar as coisas. Não sei o que é mais assustador. Saber disso.
ou sentir que no fundo, eu sempre soube. Agora com essa revelação nas mãos, eu não tenho mais dúvida, isso vai além do carro. É uma rede de mentiras, omissões e um passado que precisa ser escancarado. E eu vou expor tudo. Naquela noite, eu vomitei. Não por causa de uma intoxicação alimentar, nem por algum vírus aleatório, mas pelo simples peso do que ouvi. Lorena queria que minha mãe pensasse que eu estava morta. Ela jogou um carro no poste, com intenção, com cálculo, com uma frieza que só agora eu conseguia ver por completo. E pior, minha família estava à margem disso tudo, escondendo o veneno como quem varre caco de vidro para debaixo do tapete. No dia seguinte, acordei cedo, tomei banho gelado para segurar o enjoo e vesti minha roupa mais discreta. Fui direto ao centro psiquiátrico onde ela tinha sido internada. Não porque eu queria vê-la, mas porque precisava ter certeza. Precisava encarar de frente o que estava me corroendo. Na recepção, mostrei meu RG, expliquei que era a denunciante no caso em aberto. Fui recebida por uma psicóloga que parecia carregar anos de desgaste no olhar. Você é a ex-companheira da Lorena? E sim. Fiquei sabendo que ela foi internada, e eu só preciso entender se ela representa risco real. Ela está em surto psicótico há dias. Alterna entre lucidez e delírio. Às vezes fala que vocês ainda estão juntas. Outras vezes grita que você merece morrer. Engoli em seco. Ela tem histórico de transtornos graves, nunca diagnosticado oficialmente. Mas esse episódio nos acendeu vários alertas. E tem uma coisa que talvez você deva saber. Ela abriu uma pasta com anotações. Tremeu por um segundo. E durante um dos surtos, ela disse que você tentou matá-la. Que a batida foi legítima defesa. Meu estômago virou de novo. O quê? Isso não está em nenhum relatório oficial. Por enquanto. Mas se ela repetir isso em depoimento judicial ou com o advogado presente, pode virar argumento. Fiquei ali sentada, com as mãos tremendo e a cabeça latejando. Lorena estava tentando inverter os papéis. Mesmo internada, mesmo depois de tudo, ainda encontrava formas de me atacar, de distorcer a realidade. Eu saí daquele hospital com um vazio maior do que o que entrei. E foi aí que decidi, eu ia contar tudo, publicamente. Voltei pro apartamento, sentei em frente ao computador e escrevi. Escrevi por horas. Sem parar. Escrevi sobre o relacionamento abusivo, sobre o controle disfarçado de cuidado, sobre as ameaças, as chantagens, a rejeição da minha mãe, a passividade da Clara, o carro, a batida, o bilhete. Postei no meu perfil do Medium, com todas as provas anexadas. Prints, áudios, vídeos, documentos do processo. Não era um desabafo. Era uma denúncia com nome e sobrenome. A repercussão veio em ondas. Nos primeiros dias, recebi centenas de mensagens. De apoio, de revolta, de pessoas contando que viveram o mesmo. Gente me dizendo que a história os ajudou a sair de relações tóxicas, que eu era corajosa, que eu devia continuar lutando. Mas também vieram os ataques. Os mesmos de sempre. Ela só quer aparecer. Deve ter provocado. Isso é briga de casal, não caso de polícia. Essa geração se faz de vítima por tudo. Só que agora, eu estava pronta. Dessa vez, eu não ia recuar. Dias depois, minha irmã me mandou uma mensagem. Tá feliz agora? Você destruiu nossa família. Eu encarei aquelas palavras e respondi sem hesitar. Eu só tirei a venda dos olhos. Quem destruiu foi quem preferiu proteger a mentira. O silêncio dela foi ensurdecedor. Até que uma semana depois, um novo plot twist caiu no meu colo. Recebi um e-mail de uma mulher chamada Rebeca. Oi. Sei que isso pode ser estranho, mas eu também namorei a Lorena. Antes de você. E eu vi sua história. E eu vivi o exato mesmo inferno. Marcamos uma videochamada. Rebeca era magra, morena, tinha cicatriz perto da sobrancelha. Contou que Lorena a isolou da família, fez ela largar o emprego, depois destruiu o próprio celular e disse que ela tinha jogado no vaso. Ela me fez acreditar que eu era louca. Me trancava fora de casa, dizia que eu esquecia as coisas, escondia objetos e depois dizia que fui eu. No final, me chutou e ficou com meu gato. Ela também tinha prints. Vídeos. Uma medida protetiva de 2 anos atrás. Eu não era a primeira. E talvez nem a última, se eu tivesse ficado calada. Eu tentei contar para sua irmã quando vi uma foto de vocês juntas. Mandei mensagem, mas ela disse que eu tava com inveja, e que toda ex é surtada. Rebeca disse, com um riso triste. A cada palavra dela, uma peça encaixava no quebra-cabeça que minha mente teimava em montar há anos. Clara sabia. Ou, no mínimo, escolheu não saber. Escolheu proteger a narrativa que mantinha ela confortável no topo. Na manhã seguinte, eu recebi a ligação que me fez congelar. É da delegacia. Precisamos que compareça. Lorena será ouvida oficialmente amanhã, e ela está pedindo a presença da mãe dela. E da sua mãe. Minha mãe? E sim, parece que elas estão alinhando versões. Foi como levar um soco. Minha mãe, vai depor ao lado da mulher que tentou simular minha morte? Peguei o celular e liguei. Ela atendeu. Mãe, o que tá acontecendo? Nada.
Só querem entender os dois lados. Você vai lá defender ela? Eu só vou ouvir. Ela tá doente, filha. Você não pode entender isso? Você acha que eu tô mentindo? Silêncio. Mãe, eu não sei mais no que acreditar. Meu peito se rompeu. Era isso. Mesmo depois de provas de bilhete de confissão, de tentativa de sabotagem, minha mãe ainda escolhia o lado do silêncio. O lado do não sei. O lado da Clara. O lado de quem me apagaria para manter as aparências. Desliguei, tremendo. E pela primeira vez, não chorei. Porque pela primeira vez, eu não precisava mais do amor deles. Eu tinha o meu. E isso, elas nunca conseguiram quebrar. Na manhã do depoimento, sentei do lado de fora da delegacia. Sozinha. Observei Lorena chegando de cadeira de rodas, pálida, os olhos fundos. Clara estava ao lado. Minha mãe também. Eu, do outro lado da rua, com a cabeça erguida, só pensava. Vocês tentaram me apagar. Mas eu sobrevivi. E agora, é minha vez de contar essa história inteira. O promotor me chamou. Precisamos conversar sobre mais uma coisa. Surgiram novas informações, e elas envolvem a sua irmã. Minha espinha gelou. E o que ela tem a ver com isso? Parece que Clara apagou mensagens do celular da Lorena, antes da perícia. Como assim? Pode ser obstrução de justiça. Precisamos da sua autorização para incluir o nome dela no inquérito. Você está disposta a ir até o fim? Fiquei ali, estática. Minha irmã, a mesma que dizia que eu era instável, que tirava meu lugar na mesa, que ria quando eu chorava, que sabia de tudo e não disse nada. Eu respirei fundo. Chegou a hora. E sim, quer fazer isso formalmente agora? Quero. Tem certeza? Tenho. E quando assinei, senti algo libertador. Pela primeira vez, eu era minha própria justiça. Mas agora eu me pergunto, se Clara estava ajudando a esconder tudo isso. Assinar aquela denúncia contra a minha irmã foi como atravessar uma ponte sem saber se havia chão do outro lado. Por mais que Clara tivesse me pisado a vida inteira, por mais que tenha ignorado todos os meus pedidos de ajuda, meus sinais de alerta, minhas lágrimas, uma parte de mim ainda hesitava, porque ela era minha irmã gêmea, meu espelho, minha rival, minha sombra, e agora, minha cúmplice num crime que quase me matou. Na delegacia, entreguei tudo, os prints das mensagens deletadas, os áudios vazados, a conversa com Rebeca, que confirmou que tentou alertar Clara sobre o comportamento da Lorena e foi ignorada. A polícia anexou tudo ao inquérito. Se a perícia confirmar que a Clara apagou mensagens que seriam provas contra a Lorena, isso pode ser qualificado como obstrução de justiça, disse o delegado, com um tom seco. Ela sabia de tudo, falei, e mesmo assim protegeu a Lorena. Nos dias que se seguiram, o processo tomou proporções maiores. O boletim virou inquérito. O inquérito virou denúncia no Ministério Público. E a denúncia foi parar no noticiário local. Mulher acusa ex de tentar simular acidente proposital. Família investigada por omissão. Minha mãe me ligou chorando. Disse que estava sendo ameaçada na igreja. Que as vizinhas estavam comentando. Que eu estava acabando com a reputação delas. A reputação? Perguntei, quase rindo. Mãe, eu quase morri. A Lorena queria que você achasse que eu estava morta. E você ainda tá preocupada com o que os outros vão pensar? Ela não respondeu. Só chorou. Mas não era um choro por mim. Era por ela. Por ela estar sendo exposta. E Clara? Bom, Clara apareceu na minha porta. Ela nunca tinha estado no meu novo apartamento. Nem sabia o andar. Mas achou. Tocou a campainha com a mesma frieza com que me ignorou a vida inteira. A gente precisa conversar. Ela disse. Fiquei olhando para ela por um tempo. Era como se eu estivesse diante de um reflexo distorcido de mim mesma. Tão parecida, e ao mesmo tempo, tão diferente. Tem algo que você queira confessar antes que a polícia faça isso por você? Perguntei, sem abrir completamente a porta. Eu não sabia que ia chegar tão longe. Ela sussurrou. Achei que era só mais uma briga sua. Como sempre. Briga minha? Clara, eu quase fui acusada de ter batido o carro em mim mesma. De tentativa de fraude. De forjar um crime. E você apagou provas. Eu só queria proteger a mamãe e a mim. Eu não queria mais escândalo. Era sempre isso. Clara não queria escândalo. Minha mãe não queria escândalo. Lorena não queria que eu existisse. E agora? Perguntei. Vai sumir quando for intimada? Ou vai continuar fingindo que é só mais um drama meu? Ela respirou fundo. Eu vou falar a verdade. Fechei a porta. Não por raiva. Mas por fim. 2 semanas depois, o julgamento preliminar aconteceu. Lorena foi indiciada por apropriação indébita, dano ao patrimônio, tentativa de fraude contra o seguro e tentativa de simulação de homicídio culposo, um termo técnico, mas que traduzia a essência do que ela tentou fazer, me apagar. Clara confessou no depoimento que apagou mensagens porque achava que a irmã exagerava sempre e que não queria mais escândalo. O juiz determinou que ela respondesse por obstrução com pena alternativa, serviços comunitários e multa. Foi pouco,
mas foi suficiente para desmascarar a estrutura. Minha mãe não apareceu no tribunal. Em vez disso, me mandou uma carta, escrita à mão, com tinta borrada. Você venceu, filha. Não sei se estou feliz ou triste. Só sei que me sinto perdida. Sempre achei que proteger o nome da nossa família era o mais importante. Mas talvez proteger você fosse. Guardei a carta. Não por carinho, mas como registro do que não se faz com um filho. Asterisco asterisco. Nos meses seguintes, minha vida virou do avesso. E pela primeira vez, isso foi bom. Fui chamada para dar entrevista em um podcast sobre violência psicológica. Falei em um evento para mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Recebi convites para transformar meu relato em livro. Aceitei. Fui, pouco a pouco, reconstruindo minha história. E não como sobrevivente, mas como protagonista. Um dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Lorena. Eu não sei quem sou sem você. Eu destruí tudo. Você era meu lar. Me perdoa. Apaguei. Sem responder. Sem drama. Sem raiva. Porque o perdão que ela queria não era o que eu podia dar. Ela queria a redenção sem consequência. E eu tinha aprendido a viver sem ela. Asterisco asterisco. Hoje meu carro novo não é um Honda. É um Corsa antigo, com pintura descascada e porta que faz barulho quando fecha. Mas é meu. E toda vez que ligo o motor, lembro que quem dirige agora sou eu. Não minha ex. Não minha irmã. Não minha mãe. Eu. E essa é a maior vitória que elas nunca esperavam.